Tengo uma aluna que não vai poder participar, então vou gravar para ela poder assistir depois. Então, vamos falar um pouquinho de uma introdução às equações diferenciais parciais. Ainda não vamos ver nenhum método de resolução de equações diferenciais parciais. Primeiro vamos ver um outro método para resolver equações diferenciais. E já a partir da semana que vem, vamos aprofundar já por vários dias, por várias semanas. É um método bem específico para a resolução de equações diferenciais, principalmente as equações diferenciais parciais, né? Então, quando falamos em equação diferencial parcial, é quando uma variável dependente, U, tem uma variável dependente U e várias variáveis independentes, por exemplo, X e Y, né? Então, isso que caracteriza uma equação diferencial parcial, que nós temos uma variável dependente e pelo menos, né, pelo menos duas variáveis independentes. Poderíamos ter mais, né? Mas, em princípio, vamos pensar em duas. Como da empresa. Isso. F é Também uma outra coisa. função de variáveis indicadas, né? E pelo menos uma derivada parcial aparece nessa expressão. Então, aqui nós temos um caso geral, típico de uma equação diferencial. Não é a única, mas é um caso muito particular. Alguns exemplos das equações diferenciais parciais. E aqui é onde eu quero destacar o fato das equações diferenciais parciais representarem muitos problemas físicos do nosso dia a dia, né? De aí a importância de estudar essas equações, né? Por exemplo, quando nós temos a primeira derivada no tempo e derivada segunda em x, é uma equação de calor unidimensional, né? Pelo fato de ter somente a dimensão x. Podemos também ter uma equação de calor bidimensional, em donde vamos ter a derivada no tempo e dois termos, um com derivada segunda em x e outro com derivada segunda em y. Poderíamos ter tridimensional, claro, podemos ter tridimensional aumentando um termo na coordenada c. No primeiro caso, temos as variáveis independentes vão ser x e o tempo. No segundo caso, as variáveis independentes vão ser x, y e o tempo, né? E se tiver uma coordenada a mais, vamos ter quatro coordenadas independentes, x, y, z e t. Outra equação muito importante é a equação de onda bidimensional, né? Perdão, essa aqui é unidimensional, aqui está errado, aqui é unidimensional, tá? Então vamos ter derivada segunda no tempo e derivada segunda em x. E a equação da onda bidimensional, onde simplesmente estamos aumentando um termo em y para garantir as duas dimensões, né? Temos a equação de Laplace, né? E depois vamos a observar que quando esse termo, essa equação diferencial, tiver um termo aqui, sabe? Aqui diferente de zero, vai tomar um nome particular que vamos ver daqui a pouco. Bom, a ordem de uma equação diferencial parcial é a ordem da mais alta derivada que ocorre nessa equação. Então, aqui observamos que todas as que nós temos aqui, todas essas equações diferenciais parciais são de segunda ordem, porque a máxima derivada é de segunda ordem, né? E o grau de uma equação diferencial ordinária ou parcial é o expoente da derivada mais alta, né? No caso, todas essas equações que nós temos aqui, nesses 5 exemplos,
todas elas estão elevadas à potência 1. Então, não existe, esse aqui também é P. Esse arquivo que eu coloquei para vocês aqui, esse arquivo, infelizmente, ele, quando eu estava preparando esse arquivo, ele por algum motivo ficou corrompido e não consegui mexer mais ele. Aí estou esperando uma oportunidade que eu tenha um tempo de folga para passar todo ele em LaTeX e juntar com o arquivo 2 que eu devo introduzir a semana que vem. Né? Por enquanto, é um arquivo que vocês vão ver no final, ficou inconcluso no final. E eu tenho esse problema, eu não consigo mais mexer nesse arquivo. E alguns errinhos vocês veem que aparecem e não posso corrigir, né? Bem, a forma geral de uma equação diferencial parcial de segunda ordem tem esse termo enorme que vocês veem aqui, tá? Onde temos a derivada segunda em x, a derivada em xy, a derivada de segunda em y, uma derivada primeira em x, uma derivada primeira em y, a função dependente u e o termo não homogêneo. Esse sempre aqui, lembrem, esse termo sozinho é sempre o termo não homogêneo. Existe uma forma para catalogar essas equações diferenciais, né? Categorizar, digamos assim. E vai depender de um valor de delta que é igual a b quadrado menos 4ac. É que esse beta, b quadrado menos 4ac, né? Se esse delta for menor que zero, nós vamos estar trabalhando com as chamadas equações elípticas. Depois vamos ver quais são essas equações elípticas. Se delta igual a zero, nós estamos trabalhando com as chamadas equações parabólicas. E no caso de ter delta maior que zero, é a chamada equação hiperbólica. Entre as equações elípticas, tá? Nós temos aqui essa equação diferencial que é chamada equação de Poisson, porque o termo homogêneo é diferente de zero, né? Lembrem que vimos lá em cima que se f de xy for igual a zero, nós temos a equação de Laplace, tá? Essas equações são conhecidas, têm um nome bastante utilizado, então, quando o termo não homogêneo é diferente de zero, ele então toma o nome de equação de Poisson. Se o termo não homogêneo for igual a zero, nós temos a equação de Laplace. Lembrem que nós vimos lá em cima, que seria dessa forma. Aí nós temos a equação de Laplace, né? E também temos um tipo especial, por exemplo, para o caso de uma equação parabólica, né? É a clássica equação de calor, né? Então, vean que cada uma dessas equações resolve um tipo específico de problema. Por exemplo, a equação de Laplace, a equação de Poisson, resolvem problemas, por exemplo, que não são transientes, que não dependem do tempo. Um caso bem estudado pelo nosso curso é o problema de percolação de água no solo. Esse é um caso típico que é estudado pela equação de Poisson ou pela equação de Laplace, dependendo se tem fonte ou não. Aqui nós temos a equação parabólica. A equação parabólica corresponde à equação de calor, né, de transferência de calor. E a equação hiperbólica, tá? Equação hiperbólica, eu vou mostrar para vocês aqui em cima, é a equação da onda, tá? Os casos 3 e 4, que corresponde à equação hiperbólica. Ok? Então, aí nós temos casos
algunos ejemplos que corresponden a esos tipos de ecuaciones, ¿tá? Existen otros, mas son los principales. Ven, como en cualquier ecuación diferencial, para encontrar a solução particular, nós vamos precisar de algumas condições de contorno e ou condições iniciais. As condições iniciais estão relacionadas ao tempo, né? Quando nós temos tempo envolvido, nós vamos precisar ter condições iniciais. Ou seja, que condições acontecem quando o tempo é zero? No início do processo, né? E no lado das variáveis x e y, por exemplo, nós vamos ter alguns tipos de condições de contorno, que, por exemplo, temos a equação de Dirichlet, tá? Ou chamada também do primeiro tipo. E essa condição de Dirichlet especifica os valores de uma solução, os valores que uma solução necessita para tomar no contorno do domínio. Ou seja, que acontece no domínio do corpo. Se for unidimensional, o que acontece aqui e o que acontece aqui. Se for o domínio bidimensional, o que acontece nesses quatro lados, por exemplo, desse quadrado, né? Isso que nós chamamos de equações de contorno. E quando são equações de contorno do primeiro tipo, é porque nos interessa os valores de y em um extremo e y no outro extremo. Vean que essas condições de contorno de Dirichlet não envolvem condições com derivadas. Tá? Isso é importante. Por isso que é chamado de Dirichlet, porque as condições de contorno são condições que não envolvem derivadas. Tá? E as condições de Newman, ou de segundo tipo, é quando especifica os valores que a derivada de uma solução deve tomar no contorno do domínio. Então, se eu tenho uma equação diferencial, nesse caso estou colocando ordinária para que fique mais a compreensão mais fácil, né? Então, eu tenho, por exemplo, duas condições com derivadas em ambos os extremos, no caso de um problema unidimensional. Ou poderia também ter uma derivada e uma com y, uma de Newman e uma de Dirichlet, né? Como equação de segunda ordem, eu posso ter as duas. Então, essas variantes é o que vai fazer que uma equação diferencial fique com uma resolução mais complexa ou não. Tá? Então, nós temos que observar com muita atenção essas condições de contorno, principalmente quando nós já veamos a partir da semana que vem solução de equações diferenciais parciais. Tá? Aí vamos ver quão crítico é ter uma condição de contorno de primeiro tipo ou de segundo tipo, né? Principalmente quando temos as condições de Newman, a solução certamente fica muito mais complexa, né? Mas são as condições que realmente nós vamos ter na prática, né? Tá? É importante observar também, tá? Que vou retornar um pouquinho para mostrar aqui as derivadas, aqui a equação da onda, por exemplo. Aqui eu vou ter aqui, como é derivada segunda, eu vou precisar ter duas condições iniciais, né? Que vai ser u em tempo zero e a derivada de u no tempo zero também. E em x, como é derivada segunda, vou ter que ter duas condições também. Aí podem ser as duas Dirichlet, as duas Newman ou uma Dirichlet e uma Newman. Aqui, nesse caso, dessa equação de cada unidimensional, eu preciso ter uma condição inicial e duas condições de contorno. Então, o número de condições aumenta, né? E por aí vai. Por exemplo, o caso mais crítico é quando essa que comentamos aqui, né?
que vamos ter duas condições iniciais, duas condições de contorno para x e duas condições de contorno para y. Né? Então, vamos precisar ter 6 condições, na verdade, né? Para poder obter uma solução particular a esse problema. Então, veja que a resolução das equações diferenciais parciais realmente requer uma atenção muito especial, né? Então, aqui, um último tipo que eu não tinha falado, que deixei para falar agora no final, é a equação, são as condições de contorno de Hobby, ou chamadas do terceiro tipo, onde vamos ter uma combinação linear de condições de Dirichlet e Newman. E aqui, por exemplo, para uma equação simples, vamos ter que a condição de contorno, vamos ter uma condição de Dirichlet mais uma condição de Newman. É o caso mais complicado, mas que a gente dificilmente vamos encontrar e não vamos aprofundar muito nisso. Tá? Mas é possível que aconteça assim. E as condições de contorno são importantíssimas na resolução de uma equação diferencial. Tá? Então, nós precisamos ter muita atenção nessas condições iniciais e as condições de contorno. Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, me avise. Antes de entrar no método que nós vamos ver de resolução de equações diferenciais parciais, é importante que a gente estude um pouco outro método de resolver equações diferenciais, que são as séries de Fourier. Provavelmente você já tenha estudado, né? Em algum cálculo. Na rural você vê isso em cálculo 4, se não estiver errado. Ou cálculo 3, não me lembro bem agora, mas a gente utiliza muito essa ferramenta por ser também muito importante, né? E ela tem uma característica, né? Ela trabalha principalmente com séries de potência. Aliás, séries, no caso, vai ser séries trigonométricas. Então, antes de começar a falar da série Fourier, vamos observar o que são funções periódicas. Uma função que vai de R em R é periódica se que acontece? F de x mais t é igual a f de x, né? Um caso típico disso é seno de x mais 2π, que é igual a seno de x, né? Sabemos que a função seno, função cosseno são periódicas e com período 2π. Então, é um caso bem definido de funções periódicas. Existem outras, como vamos ver agora, mas o caso mais próximo é a função seno e cosseno, onde o período é igual a 2π. Tá? Mas existem muitas outras funções periódicas que não podemos definir até como periódicas para poder analisar o comportamento dessas funções. Por exemplo, as funções senos e cossenos, como já comentei agora, são periódicas com período fundamental 2π. Por que período fundamental 2π? Porque se eu trocar esse 2π por 4π, também vai atender, né? Seno de x mais 4π é igual a seno de x. Se eu quiser colocar seno de 6x aqui e aqui, também vai ser seno cosseno de x mais 6π, também vai ser cosseno de x. Então, quando falamos em período fundamental, é o mínimo período necessário para ter a periodicidade. Que no caso, o menor seria o 2π, né? Outro exemplo seria a função x menos essa função
colchete de X que representa un mayor inteiro menor do que o igual a X. É periódica de período 1, né? Porque ela se repete sempre em 1. Tá? Aqui vocês veem que ela é uma função que é periódica, né? E se repete. Então, o gráfico dessa função vocês podem ver aqui na figura embaixo. E por aí temos muitas outras, né? O menor período positivo é chamado de período fundamental, como já comentamos agora há pouco. Bem, aqui nós temos que as funções seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L, com n igual a 1, 2, 3, são periódicas com período fundamental igual a t igual a 2L sobre n. Tá? Por que isso? Porque nós vamos falar muito dessas funções daqui a pouco. E essas funções, claro, nós vamos observar que elas são periódicas, né? Como é qualquer função seno e cosseno? Uma característica dessas funções periódicas, no caso da função seno e cosseno, uma característica que elas têm é a ortogonalidade das funções seno e cosseno. O que significa essa ortogonalidade? Uma propriedade importante, que onde o produto interno... O que é o produto interno? O produto interno padrão, representado por esse símbolo de... Não é um parênteses, é não sei o nome agora. O V, de duas funções reais do IV no intervalo X entre A e beta, é definido por... Seria, em casos mais simples, seria o produto interno, o produto escalar, né? Mas aqui não trabalhamos com produto escalar, trabalhamos com o produto interno, que é integral de alfa a beta, de U de X vezes B de X, né? Sabemos que que se o produto escalar de duas funções for igual a zero, então os vetores são ortogonais. Nós já sabemos isso. Mas aqui no caso, se essa integral for igual a zero, então nós podemos afirmar que as funções U e V são ditas ortogonais, né? E essas funções ortogonais têm algumas características importantes. Primeiro que o produto interno é zero. Condição básica para existir essa ortogonalidade. Vean que aqui não estamos falando em perpendicularidade, não, tá? Uma coisa que em vetores, podemos ainda falar que a ortogonalidade é a perpendicularidade dos vetores. Mas, quando nós aumentamos o espaço desse vetor, já não podemos mais pensar em ortogonalidade como perpendicularidade. Então, esse termo perpendicularidade perde sentido como o jeito que a gente conhece. Então, o termo ortogonalidade é utilizado quando temos um produto interno nulo, né? Que é o equivalente ao produto escalar. Um conjunto de funções é dito um conjunto ortogonal se cada par de funções diferentes pertence ao conjunto é ortogonal. Por exemplo, as funções seno e cosseno, quando n igual a 1, 2, 3, formam um conjunto ortogonal de funções no intervalo x entre menos L e L. Por quê? Porque a integral entre menos L e L do cosseno de mπ sobre x, nπx sobre L, cosseno de nπx sobre L, é igual a zero se m é diferente de n. Mas, se m igual a n, então L igual
esa integral es igual a L. ¿Tá? Y esas son unas propiedades bien importantes que después vamos a analizar y complementar con la teoría que nos vamos a ver. Esa integral va a ser igual a 0 para todo m igual a n si son mayores que 1. Aqui tem alguma coisa que eu acho que aqui está errado isso aqui. Depois eu vou verificar, mas tenho a impressão de que aqui é igual a 1, tá? Isso vou verificar, mas... não. Si m igual a n y es mayor que 1, está certo. Aquí es nm mayor que 1. Aquí no, aquí es cuando n igual a m. Entonces, en ese caso, esa integral siempre va a ser 0. En ese caso, ellas siempre van a ser ortogonales. Y no caso da función seno, acontece la misma cosa. Esa integral va a ser 0 si m for diferente de n. Y m es igual a n si m igual a n por mayor que 1. ¿Tá? Entonces aquí es coseno, 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 coseno y aquí seno, coseno. ¿Tá? Entonces, con esas propiedades que a gente ya poderíamos probar eso ahí, nos vamos ya a entrar así, sin mucho preámbulo, para definir o que é uma série Fourier. E essa série de Fourier se baseia, observem aqui, em representar uma função, cadê? Representar uma função como uma soma de funções trigonométricas. Né? Séries, vocês já estudaram muito no curso que vocês fizeram. Você estudou a série de Taylor, você estudou as séries de potências. Nesse caso, nós temos uma série de funções trigonométricas. Tá? E observem que para que essa série fique totalmente determinada, nós precisamos encontrar o valor desses coeficientes, A0, AN e BN. Com esses coeficientes bem determinados, então eu vou ter realmente o valor da função representada por séries trigonométricas. Então, nosso objetivo agora é tentar encontrar esses valores desses coeficientes. Né? Bom, é de se esperar que os coeficientes AN e BN estejam intimamente ligados à função f. Como consequência das condições de ortogonalidade, podemos encontrar relação entre os coeficientes AN, BN e f de x. E como que vamos fazer isso? Bom, o primeiro passo é multiplicar por cosseno de m πx sobre L. Observem que se eu multiplicar por cosseno de m πx sobre L, eu vou ter f de x cosseno de m πx sobre L mais, não, igual a 1/2 de A0 cosseno de m πx sobre L mais a soma de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n πx sobre L cosseno de m πx sobre L mais Bn seno de n πx sobre L cosseno de m πx sobre L. Com isso, agora nós vamos integrar. Então, aqui vamos integrar entre menos L e L todos os termos entre menos L e L.
y aquí también entre menos L y L. Aquí embaixo está un poco más claro, ¿eh? Temos aqui os termos, temos aqui cada um dos termos dessa série dentro dessas integrais. Agora, pelos critérios de ortogonalidade, tá? Pelos critérios de ortogonalidade, nós podemos observar que esses termos todos vão ser igual a zero, né? Exceto quando, por exemplo, esse termo aqui vai ser zero, não, esse aqui vai ser zero, né? Pelas propriedades que nós vimos em cima. Esse aqui vai ser zero, exceto quando m sea igual a n, né? E quando m sea igual a n, já vimos que essa integral vai ser igual a L. Aqui vai ser igual a L, né? E esse termo aqui todo vai ser igual a zero também, tá? Porque a integral de cosseno é seno, né? De m πx sobre L, entre menos L e L, vamos ter cosseno de mx. Y coseno de mx menos coseno de menos mx, isso vai ser cancelado. Então, esse termo todo também vai ser zero. Então, o que fica? AN vezes L. E essa primeira parte da integral. Então, se eu colocar em evidência AN, vean que aqui eu já tenho o valor do primeiro coeficiente. AN é igual a 1 sobre L, né? Porque esse L vai passar derivando aqui. A integral de menos L a L de f de x coseno de m πx sobre L. Como não sabemos o valor da função f de x, aqui eu não posso determinar ainda quanto vale a n. E esse n, como varia de 1 até infinito, então eu tenho n infinitos valores, ou n valores para a n, né? Da mesma forma, no caso, para determinar a zero, podemos integrar a própria equação entre menos L e L, sem multiplicar por nada. Tá? Se eu não multiplicar por nada e eu integrar, esse termo é zero e esse termo é zero. Então ficaria simplesmente essa integral, que vai ser a integral de x entre menos L e L, que na verdade vai dar 2L. 2L dividido por 2, então o que nós temos aqui é o valor de L vezes o coeficiente a zero. Então, aqui nós vemos que o coeficiente a zero, na verdade, vai ser 1 sobre L vezes a integral entre menos L e L de f de x de x. Ele não depende de n, né? Aqui isso aqui também está errado. Mas, por quê? Porque o a ser um termo único no início, né? Um termo único no início. Então, esse coeficiente a zero é o termo que está aqui. Então, nós já temos a zero, já calculamos a n, faltaria determinar Bn. Mas para determinar Bn, nós vamos multiplicar agora. Se no caso anterior nós multiplicamos por cosseno, agora vamos multiplicar por seno. Quando multipliquemos por seno, né, aqui vamos ter seno, seno vezes cosseno e seno vezes seno. Vamos observar que os dois primeiros vão ser zero, e esse seno com seno vai ser zero quando m é diferente de n, e vai ser L quando m igual a n. Então, da mesma forma que nós vimos para o caso anterior, vamos ter Bn vezes L. E se eu colocar Bn em evidência, então Bn vai ser 1 sobre L, a integral entre menos L e L,
de f de x seno de m pi x sobre L de x. Então, aí observem que nós já temos todos os coeficientes determinados, tá? Nós temos todos os coeficientes determinados. E aí, nós já temos, completamos o que nós precisamos para representar essa função como uma série de Fourier, tá? E vamos ver com um exemplo prático como isso se comporta, porque uma coisa é fazer no braço, tá? E outra coisa depois é utilizar um recurso computacional para isso. Que obviamente ajuda e muito, né? Porque fazer no braço limita um pouco os cálculos, mas é possível. Então vamos determinar os coeficientes de Fourier para essa função. F de x entre menos x, f de x é menos x se x está entre menos 2 e 0, e é igual a x se x está entre 0 e 2. Na verdade, essa é a função valor absoluto, né? Tá? Essa é a função valor absoluto. Só que ela está definida entre, e aqui vocês, infelizmente, não dá para ver, mas está definida entre menos 2 e 2. Aqui você tem a função valor absoluto, né? Como ela é definida como uma função periódica de função de período 4, então entre 2 e 6, eu tenho outro período que vai se repetir aqui entre 6 e 10 e por aí vai, tanto para um lado quanto para o outro, né? Seria menos 6 e por aí vai. Então, essa função foi definida como periódica e vamos ver como seria a representação dessa função através de séries de Fourier. Bem, de uma forma geral, a representação por série de Fourier seria dessa aqui. Lembrando que o período que nós temos aqui, quando nós integramos entre menos L e L, então o período total é 2L. Como o período total aqui é 4, nós temos que L igual a 2. Né? Então, se L igual a 2, nós vamos substituir aqui, depois vamos substituir aqui e aqui por 2. Né? E aí vamos substituir por 2. E como já temos as expressões para calcular os coeficientes, né? Nós vamos calcular a integral para zero, lembrando que a integral vamos ter que separar em duas integrais, uma para menos 2 a 0, porque a função é menos x, e outra de, aqui também, observem como aqui também está errado, isso vai de 0 a 2, tá? E em ambos os casos, quando calculamos a integral, o coeficiente vai ser igual a 2. Quando substituímos aqui, vai ficar 2 sobre 2 igual a 1. Bem, aí vamos calcular o coeficiente AM, né? Ou AN. No caso, estamos chamando de M. Aqui estamos chamando de M. Então, a M, já vimos, é integral, é 1 sobre L, a integral entre menos L e L, de f de x, cosseno de M pi x, sobre L de x. Né? Como a função está dividida em duas parcelas, então temos uma integral aqui com menos x e outra integral aqui com x. Essas integrais já começam a complicar um pouquinho, porque aí nós vamos ter que utilizar a integração por partes.
¿eh? Cuando utilizamos a integración por partes, aquí ustedes vão ter que aparecen los dos termos de integración por partes y aquí también los dos termos de integración por partes. ¿Eh? Eso ahí pues, se pueden hacer con calma en casa, ¿eh? Diciendo que U es igual a menos X y DV es igual a coseno. Entonces aquí vamos a tener V menos V de U, menos la integral de V de U. ¿Eh? Tanto aquí cuanto aquí. Es claro que cuando sustituimos por 0 y por menos 2, esos termos van a irse simplificando. ¿Eh? Observen que ese termo se va embora con ese termo. ¿Eh? Y ese termo aquí también va embora con ese termo aquí. Entonces, aquí tengo una coisa. Perdón. Eu estou, esse aqui não e esse aqui não. Esse termo, primeiro, vai embora com esse termo final. E esses termos aqui de cosseno e cosseno, ambos vão se juntar. Vão se juntar, mas tomando cuidado de um negócio. Quando M é par, quando M é par, o que vai acontecer? Quando M é par, aqui nós vamos ter 2πx sobre 2. Né? Aqui não podemos esquecer que aqui vamos ter 2 e aqui vamos ter 2 também. Então, na verdade, vamos ter cosseno de mπ e aqui seno de mπ. Quando m é par, aqui temos que tomar cuidado, porque aqui vai entre 0 e 2. Já foi feito isso aqui. Acho que aqui vamos ter que fazer uma correção. Porque quando M é par, aqui vamos ter 2π, né? Esses dois vamos a somar aqui e esses... Ah, então tá. Acontece que quando M é par, aqui vamos... Esse termo, esse aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar 1. Então, se é 1, esse termo vai embora com esse e esse termo vai embora com esse. Então, quando M é par, esse termo aqui é 0. E quando M é ímpar, esse termo aqui vai se somar e vamos ter menos 8mπ ao quadrado. Então, vean que temos valores diferentes quando nós lidamos com números pares e quando lidamos com números ímpares. Então, de alguma forma, nós precisamos adaptar essa solução para não depender dos números pares ou dos números ímpares. E isso nós vamos ver como. Nós podemos verificar que o BM vai ser igual a 0. Então, essa expressão aqui, quando nós substituímos todos os números ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, esse coeficiente AM é esse que está aqui, né? E vai ir aparecendo esse termo que está, esse menos 8 sobre mπ ao quadrado, na verdade nós vamos separar como menos 8 sobre π ao quadrado vezes 1 sobre m quadrado. Então aqui nós temos, quando m vale 1,
quando M vale 3, quando M vale 5, e por aí vai expandindo essa série de trigonométrica. Nós poderíamos juntar os termos, né? E poderíamos colocar dessa forma, colocando só os termos ímpares, mas isso não é muito comum em uma soma, colocar só os termos ímpares, ou podemos trocar M por 2n menos 1. De tal forma que si nos colocamos M por 2n menos 1, ¿qué va a acontecer? Quando você colocar os ímpares, o sea, quando tem 1, aqui vai ser 1. Quando for 3, quando M for 1, aqui vai ser N igual a 1. Quando M for 3, N vai ser igual a 2. Então, é uma forma de a gente trocar esses números somente ímpares para uma forma que envolva N de 1 até infinito. É como se a gente fizesse uma mudança de variável, né? Trocamos M por 2n menos 1. E dessa forma, nós teríamos a representação dessa função em séries de Fourier, né? E aí nós temos essa expressão final. Espero que esteja claro. Tem alguma pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Tenho não, pessoal. Não, eu também não tenho, não. Tá, então o que acontece? Agora, a parte que agora é importante sempre apresentar é a representação gráfica dessa série, né? E aí não tem jeito. A gente tem que fazer uso de algum software, né? De algum software que ajude a resolver essas funções. Aqui eu coloquei um gráfico e depois vou mostrar o software para que vocês vejam o que acontece quando nós usamos um termo da série, 2 termos da série ou 3 termos da série. A linha azul é quando nós temos um termo da série. Vejam que a série acaba tendo um comportamento com um erro maior, né? Quando temos a linha vermelha, que com 2 termos da série, veem que ele acaba melhorando um pouco. E quando 3 termos da série, observem aqui embaixo, vocês têm o gráfico em casa. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver como que eu faço para aumentar isso aqui. Aqui. Então, observem que o azul é o termo com um termo da série. Então, veja que ele ficou bem pobre, né? Com 2 termos, já melhorou. Com 3 termos, melhorou ainda mais. Mas ainda não é 100%, né? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui que eu fiz em máxima, né? Esse trabalho fiz em máxima e eu ainda de uma forma bastante simples, fui criando séries com um termo da série, né? Aqui tem um termo da série. Depois eu coloquei 10 termos para essa série, aqui com um loop, né? Com o loop. Ele vai somando os termos da série. E depois coloquei 20 termos para essa série. Essa é a vantagem de usar um software, né?
que a mão eu posso colocar 3, 4, 5, mas acima disso fica bem complicado de calcular. Então vamos ver, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu vou fazer passo a passo para que porque ele, por algum motivo, ele vai muito rápido no final. Então vamos plotar aqui o gráfico com um termo da série. Veem que a linha vermelha é o que representa um gráfico, um termo da série. Então veem que claramente, embora ele tenha uma proximidade com a solução analítica, que é a solução analítica em azul, ele ainda apresenta um erro, né? Um erro considerável, tá? Um erro considerável. Então, um termo já vimos que ele não funciona. Aí eu vou avançando um pouquinho e agora vou colocar dois termos nessa série, né? Dois termos dessa série. Vamos ver o gráfico agora o que acontece com dois termos dessa série. Os dois termos dessa série em verde, né? Aqui em verde nós temos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Não, vocês não estão conseguindo ver. Espera aí. Eu vou interromper aqui porque tem uma coisa errada aqui. É, deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela melhor. Eu vou começar, porque acho que vocês não estavam conseguindo ver os gráficos. Ah, tá. Agora vocês conseguem ver. Então, esse primeiro gráfico, que agora está certo, é o gráfico que corresponde a um termo da série Fourier. Essa linha vermelha, não sei se você consegue identificar, é o gráfico que corresponde a um termo da série de Fourier. Então, aqui podemos observar que existe um erro, claro, um erro claríssimo, que não chega a se aproximar desse vão aqui embaixo, nem representar corretamente todo o comportamento da função. Aí que acontece? Eu vou avançando no cálculo dessa série Fourier, e aí vou fazer o gráfico com dois termos da série, né? Aqui, com dois termos, nós temos que os dois termos estão representados pela linha verde. Aqui pela linha verde, vocês podem observar que ele já começou a melhorar, né? Embora ainda não chegue a representar esse vão de uma forma correta, mas já chegou mais próximo quando comparamos com um termo, né? Tanto aqui quanto aqui em cima, né? Aqui em cima também você pode observar que teve uma melhora considerável na representação desse gráfico. Eu poderia fazer com 3, com 4, com 5, mas vamos logo a calcular com 10. Observem que agora o cursor passou para 10. Eu vou calcular por um loop, né? Por um loop, vai somando os 10 termos dessa série, vai somando os 10 termos dessa série, e vou colocar o gráfico desses 10 termos da série. Observem que aqui embaixo quase que chegou no final da pontinha da série, né? E aqui observem que a representação quase que acompanha a linha da solução analítica. Então, os únicos pontos onde eu percebo que existe um certo erro é nesse extremo aqui, nessa junção das duas curvas, e aqui nesse início e final da função, né? Então, veja que já está representando de uma forma muito boa comportamento da função com 10 termos, tá? Com 10 termos.
Agora eu ainda fiz mais um, né? E fui para fazer com 20 termos. E fiz com 20 termos. Então ele, aqui tem uma coisa errada. Deixa eu ver aqui que aconteceu. Aqui aconteceu um probleminha que mudou o cálculo que eu estava fazendo. Aqui mudou alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa rodar de novo. Ah, aqui. Agora foi bem. Esse último gráfico é o gráfico que corresponde a 20 termos. Olha, é muito difícil enxergar e não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aqui, mas estou tentando ampliar um pouco, mas não consigo. É muito difícil enxergar aqui esse errinho que ainda aparece um pouquinho aqui, né? A um olho comum não daria para ver, só fazendo uma aproximação muito grande que a gente conseguiria perceber que tem um errinho aí. É óbvio que tem que ter um erro, né? Obviamente tem que ter, porque uma série infinita, eu usar só 20 termos, vai apresentar um grau de erro, né, importante. Mas eu poderia testar, como acho que tem outro exemplo aqui que eu vou testar, com... Poderia colocar aqui 40, 50, 60 termos, ou 100 termos, sei lá, quando temos aqui, mas a pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena eu gastar meu esforço computacional colocando mais termos a um gráfico que já está quase perfeito, né? Então aqui nós podemos ver que isso aqui não tem muito sentido, né? Veja que se eu copio isso aqui, acho que eu posso copiar isso aqui, colocar aqui embaixo e colocar aqui 40 termos, né? Vamos colocar 40 termos para ver o que, porque aqui vou ter que mudar para 4. Vamos ver se dá certo, assim, fazendo rapidamente, né? Vamos ver. Uma das características é que aqui pode começar a demorar mais um pouco o cálculo, né? Ele vai começar a mostrar os gráficos, mas eles vão passar muito rapidamente. E aqui o último, vem com 40 termos, até que foi rápido. Praticamente aqui não dá para ver mais. Assim, a olho nu, sem tanta aproximação, já observamos que ele, com 40 termos, não tem mais dúvida de que ele está quase 100% representando a solução analítica, tá? Então, essa é a vantagem de usar um software tipo Máxima, como estou usando aqui, que esse Máxima é gratuito, mas poderiam usar MATLAB, poderiam usar qualquer outro software que ajude nos cálculos, principalmente, né? Bem, então esse exemplo dá para perceber eh, que o número de termos é importante, mas nós poderíamos afirmar que com 10, 15 termos já temos um resultado bastante
razoável, né? Bem, eu vou aqui voltar para a minha tela, né? Onde estou vendo o primeiro exemplo. E aqui eu coloquei outro exemplo, tá? Outro exemplo de uma função chamada função pulso, né? Ela é zero, em um momento vira um e depois é zero. É o clássico 0,1, né? 0,1, 0,1, 0,1, que se usa muito em computação informática. Então, essa função a gente pode representar como série de Fourier. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Observem que um dado que nós podemos já tirar desse gráfico aqui, dessa definição da função, que o período total é 6, né? Ou seja, 2L igual a 6. Então, nós temos que L é igual a 3. Isso é importante, porque a gente tem que saber identificar que se o período total é 2L igual a 6, eu sei que meu L vai ser igual a 3. E esse é o L com o qual eu vou ter que trabalhar, né? Bem, a partir da minha definição formal de série de Fourier, já vimos que para que essa função fique determinada, eu preciso calcular A0, AN e BN. Bom, as integrais eu vou deixar indicadas, depois vocês podem calcular em casa com calma. E cada uma dessas integrais nos dá um valor. 2/3, AN vai ser 2 sobre NPi seno de NPi sobre 3, e BN vai ser 0. Isso de ser igual que o caso anterior, BN igual a 0, depois vamos ver que tem isso a ver com o fato da função ser par ou ímpar. Tá? E em ambos os casos, as funções que estamos analisando são funções pares. Por isso que esse BN em ambos os casos acabou sendo 0. Bom, com os valores de AN e BN calculados, nós temos aqui a série de Fourier, né, que nós temos aqui. Lembrem que A0 sobre 2 seria 1/2 de 2/3, que foi o valor calculado, que é igual a 1/3, que é o valor que aparece aqui. E a soma desses termos, né? Aqui também temos fazendo a expansão dessa série, né? Vamos representar vários gráficos aqui, por exemplo, que eu fiz o gráfico, mas eu tenho o exemplo em máxima também. Por exemplo, o gráfico dessa função é o que vocês têm aqui, né? Temos um valor 0, depois temos um valor de 1, o valor 0 e o valor 1. Mas a representação via série de Fourier vai ser uma representação de uma série contínua, de uma função contínua. Vejam que o que nós temos aqui é o 0, o 1 representado de uma forma bem grosseira, né? E o 0 também. E entre 0 e 1 aparece uma linha, né? Porque o gráfico que ele faz é o gráfico de uma função contínua. Então, nós temos que perceber que o gráfico feito pode ser que não represente 100% a função, mas representa o comportamento correto. Se aumentar n para 10, observem que já o 0 começa a se estabilizar e o 1 também começa a se estabilizar. Aí nós temos com 20 termos dessa série. Vamos prestar atenção nesses extremos aqui entre início e final de cada período.
tá? Prestem atenção nesses valores aqui. Vean que conforme eu vou aumentando o número de termos dessa série, vean que embora eu tenha 0 e 1 bem representado, no início e no final existe sempre uma certa oscilação. Isso aí é um erro numérico, é um erro dos cálculos que estamos fazendo numericamente, né? E isso é um erro que a gente tem que aprender a lidar. Isso vai diminuir com o aumento do número de termos da série Fourier. Mas dificilmente vai chegar a zero, ao valor zero dessa. Isso tem um nome, isso se chama o fenômeno de Gibbs, né? Porque ele sempre apresenta uma oscilação entre os termos que estão sendo calculados, entre o valor 0 e o valor 1. Eu vou mostrar para vocês o próximo exemplo, né? Vocês estão vendo aqui o código máxima. Observem que eu defini aqui f de x como se x é maior que menos 1 e menor que menos 1, então é 0, é 1. E todo o resto é 0, né? Aqui vocês observem que temos a série de Fourier, né? Com o primeiro termo. Depois vamos colocar 2 termos, depois vamos colocar 3 termos e vamos ir calculando vamos colocar manualmente até o último são 3, até 4 termos, né? Até 5 termos. E depois vamos automatizar esse cálculo desses termos, tá? Vamos automatizar para que vocês vejam que usando a função for, ele vai calculando e vai atualizando quantas vezes a gente precisa calcular. Então vamos rodar isso aqui. Eu vou fazer passo a passo para vocês verem como se vai formando a série. Aí observem como esse gráfico é pobre, né? Porque em azul, se vocês conseguem ver em azul, vocês estão vendo a solução analítica e em vermelho a solução aproximada, tá? Então, com um termo, não tem uma boa representação. Aí eu vou avançando e vamos calcular com 2 termos a série, né? E o gráfico com 2 termos da série e ainda mostrando um termo dessa série, só para comparar, você vê que a linha verde já é o gráfico com 2 termos dessa série, né? Bom, ainda não tem um bom resultado, tem jeito, mas aparentemente vai se ajustando, né? Vai se ajustando. E vamos aumentar mais um termo essa série. Aí vamos ter 3 termos. E o gráfico, observem que com 3 termos já começa a aparecer aqui uma estabilidade aparentemente perto do valor 1, mas mais ou menos ainda longe do ponto zero, tá? Aí vamos aumentando mais um termo dessa série. E aqui eu coloquei todos os 5 gráficos, né? O último, o roxinho que aparece aqui, seria o termo com 4 termos da série. Bem, isso aí ainda não representa. Observen que no exemplo anterior, com 5 ou 6 termos, já tínhamos um resultado bastante aproximado, bastante interessante, salvo alguns pequenos detalhes no início e no final. Agora, com 3 termos, não temos.
uma boa representação. Então, o que vamos fazer? Vamos agora passar para representar com 20 termos, né? Não, esse aqui é ainda aqui com 4. Aqui com 4, que é o roxinho, né? Observem que esse roxinho já começa a aparecer uma certa estabilidade aqui, né? Mas ainda longe do que é esperado, né? Então, o próximo cálculo seria com n igual a 20. E o gráfico com n igual a 20, observem aí. Olha, nós colocando 20 termos nessa série, ainda está longe daquilo que a gente precisa. Ainda está longe. Porque aqui ainda tem muita oscilação. Aqui o zero talvez já ficou um pouco melhor, mas esse termo aqui, o zero está mais ou menos próximo, mas ainda tem muita oscilação. Então, 20 termos ainda ficou longe. Ainda ficou longe do esperado, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu fiz alguma coisa. Então, aqui eu vou fechar esse gráfico, porque eu fiz um melhorado, que é o exemplo 2A. O exemplo 2A tem quantos... o exemplo 2A, que é o que vocês estão vendo agora, trabalha com 40, 80, 150 e 300 termos da série, tá? Então, vamos ver como é o comportamento quando nós vamos calculando esses 40 termos da série. E o primeiro gráfico seria esse aqui. Vean que já demora um pouco. Já começa a demorar um pouco. Então, observem que aqui já começou a estabilizar, mas esses termos aqui nos extremos vai ser difícil de a gente conseguir corrigir, tá? Então, vamos guardando essas figuras na nossa cabeça e vamos andando com o gráfico. Agora são 80, agora vai demorar um pouquinho. Agora ele vai fazer o cálculo com 80, vean que já existe uma certa estabilidade, mas ainda oscila. Embora já temos uma visão clara de como é o comportamento da função, ainda vemos que existe muita oscilação aí, né? Então, é um caso onde temos que continuar aumentando o número de termos dessa série, né? E para isso vamos continuar aumentando. Agora vamos calcular 150 termos dessa série. E vai demorar alguns segundos ainda. E continua melhorando. Mas essas oscilações, principalmente nos extremos dos intervalos, isso aí não vamos tirar de jeito nenhum. Tá? Isso faz parte do procedimento numérico, é uma falha do procedimento numérico, tá? Existem ainda várias, agora vamos ver com 300 termos dessa série, né? Existem conceitos numéricos que se utilizam aí, que chamam de amortecimento, para tirar justamente essas oscilações nesses extremos. E são técnicas mais avançadas que não interessa ver agora, né? Mas aqui você vê 300 termos dessa série e observem como, embora já está bastante melhor, ainda aqui apresenta uma
uma falta de estabilidade, né? Mas que o resultado já está bastante bom, né? Então, eu acho que eu fiz outro exemplo aqui, deixa eu só ver aqui. Eu tenho aqui um 2A melhorado. Eu chamei aqui de 2A melhorado. Por que melhorado? Deixa eu ver. Com ele é melhorado porque calcula até 1000 termos dessa série. Não sei se vamos ter paciência para esperar. Vamos dar uma olhada. Ah, não, aqui é outra função. Seno hiperbólico. Aqui é outra função, né? Então, isso vamos deixar para depois. Bem, então, esse exemplo é claro, é um exemplo bastante interessante, né? Porque por mais que a gente aumente os termos dessa série, esse efeito de Gibbs que estamos comentando aqui sempre vai ter. Sempre vai ter, vai diminuindo um pouquinho, mas sempre vai ter, ok? Bom, eh, agora não vamos analisar muito a convergência, mas nós, a partir de um teorema, garantimos que essa série seja convergente, né? Seja convergente. Se não for convergente, qual o sentido de usar série de Fourier? Então, vamos supor que F e F' são seccionalmente contínuas no intervalo entre menos L e L, que é o intervalo do período. Supõe, além disso, que F está definida fora do intervalo entre menos L e L, de modo a ser periódica e com período 2L. Então, F tem uma série Fourier, como já vimos, né? A expressão da série Fourier, com os coeficientes dados pelas equações 3, 4 e 5, que já vimos anteriormente. A série de Fourier converge para f de x em todos os pontos onde f é contínua e converge para esse termo em todos os pontos onde f é descontínua. Porque vocês veem que entre 0 e 1, por exemplo, existe uma descontinuidade. Na verdade, existe uma descontinuidade. Graficamente, ele representa uma continuidade, mas, na realidade, essa é uma função que entre 0 e 1, por exemplo, o exemplo anterior, ele é descontínua nesse ponto. Mas sendo descontínua nesse ponto, ainda assim a série de Fourier converge para a função f de x em todos os pontos onde f é contínua e converge para essa expressão f de x mais f de x menos sobre 2 para os pontos onde f é descontínuo, certo? O ponto esquerdo e o ponto direito, né? Por exemplo, se era 0 e 1, ele converge nesse ponto para qual? 0 mais 1 sobre 2 seria 1 meio, né? Então, mas de qualquer forma, ele converge. Tá? Então, isso é importantíssimo quando nós falamos em série Fourier, porque embora a função seja descontínua, a série de Fourier é contínua, né? É contínua. E como vocês viram no gráfico, a função é contínua, não acaba não representando eficientemente essa descontinuidade. Bem, aqui nós temos outro exemplo, a função entre 0 e L, né? Esse caso, a função tem um comportamento mais ou menos assim. L é 0 entre menos L e 0 e tem o valor de L entre 0 e L. Então, é um caso semelhante a 0 e 1, mas aqui é 0 e L. Essa função foi definida como periódica, né? Calculamos o A0, calculamos o AM, que nesse caso agora, diferentemente dos dois exemplos anteriores, o AM é 0 e agora o BM, que é uma função que tem comportamento par ou ímpar, né? Aí, nós temos a série de Fourier,
eh, esa serie de termos ímpares, podemos transformar en una serie de termos continuos, entre n igual a un infinito. Entre 0, no ponto 0 exatamente a função não é contínua, mas justamente nesse ponto ela converge para L sobre 2, como vimos anteriormente, porque ele vai de 0 a L, seria 0 mais L dividido por 2, é L sobre 2. Então, esse é o valor médio dos limites à direita e à esquerda, como deve ser. Então, bom, essa aí é uma verificação do teorema, né? Mas nós temos a série de Fourier pares e ímpares, né? O conceito de par e ímpar nós já sabemos. Então, uma função f é par e f de x é igual a f de menos x, para todo x que pertence aos reais. E isso significa, como já sabemos, que f é simétrico em relação ao eixo y. E a função f de f é par, aliás, é ímpar, e aqui tem que corrigir também isso aqui, tá? Corrigem, aqui é ímpar. Y f de x igual a menos f de x para todo x que pertence ao real. E isso significa que o gráfico de f é simétrico com relação à origem. Então, aqui nós temos uns exemplos de funções pares, exemplos de funções ímpares, né? Não vamos entrar muito no mérito disso. O que interessa é que a partir de aí podemos dizer que a soma de duas funções pares é uma função par. E a soma de duas funções ímpares é ímpar. O produto de duas funções pares é uma função par, mas o produto de duas funções ímpares é uma função par. E o produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar. Aqui podemos verificar que a integral entre menos L e L pode ser também mudado para duas vezes a integral entre 0 e L, desde que a função seja par, né? E se a função é ímpar, a integral entre menos L e L da função f é igual a 0. Isso nós já vimos lá em cima, alguns termos onde era 0, é justamente pelo fato de ser par ou ser ímpar. Outra coisa que a gente pode aprofundar um pouco mais é que a série de Fourier pode ser representada por cossenos ou também somente por senos, né? Então, supondo que f e f' são seccionalmente contínuos nesse intervalo e que f é uma função periódica par, né? Sendo uma função periódica par, nós vamos ter sempre que Bn vai ser igual a 0. E se Bn vai ser igual a 0 em uma função par, então a nossa representação da série de Fourier é através de uma função que só depende de cosseno. Por isso é chamada função, uma série de Fourier em cossenos. Mas também pode acontecer o contrário. Pode ser que nós tenhamos uma função ímpar, né? Se nós temos uma função ímpar, agora o que vai acontecer? Quem vai ser 0 é a n, né? E como somente vamos ter Bn, nós vamos ter uma representação em séries de senos, né? Temos uma representação em série de senos, que é uma representação simplificada, que são vários dos exemplos que nós vimos aqui agora, têm essa representação. Tá? Então, a série de Fourier é isso. Tá? Nós temos
vários exemplos para resolver e o próximo trabalho vai estar relacionado um pouco com somente série de Fourier, tá? Alguma pergunta até aí? Acho que até aí vocês ainda já estudaram isso em algum momento, né? Em algum momento vocês já estudaram isso. Talvez esteja enferrujado um pouco na cabeça, mas até ser este Fourier vocês estudaram. O que vem agora pela frente já é um assunto novo, tá? Que é o que nós vamos chamar de método de separação de variáveis. Eu não vou entrar nesse método de separação de variáveis agora, porque é um termo, uma teoria um pouco mais longa, né? E eu não gostaria ter que parar pela metade. Então, já na próxima aula, vamos aprofundar muito com o método de separação de variáveis, tá? Ele se baseia muito também em séries de em séries, né? Em representações por séries, tá? Então, eu recomendo que se aprenda bem a séries de Fourier, porque nós vamos usar esse princípio para estudar o método de separação de variáveis. É um método bem interessante, bem amplo, né? Bem amplo, e que vocês vão ver como. E aqui realmente vamos ver como as condições iniciais e condições de contorno vão ser fundamentais para resolver esse tipo de problema, tá? Então, vamos dar uma parada aqui. Aqui nós vamos começar a próxima hora o método de separação de variáveis. E esse método vamos falar ainda, talvez por 2 ou 3 semanas. Né? Vamos aprofundar um pouco nesse método aqui, por ser novo principalmente, né? Porque vai ser novo para vocês. Agora sim entra um assunto que eu acredito é novo, né? E que não é trivial. Né? É um assunto bastante complicado, né? Talvez não, talvez para você seja mais simples, mas ele é bastante interessante, ok? Então vou interromper o compartilhamento. Existe alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ah, em relação à próxima lista, ela vai ser sobre as de segunda ordem ou já vai cair EDP? Não, vai ser só série Fourier, tá? Só série Fourier. E o terceiro trabalho deve ser só séries de método de separação de variáveis, tá? Tem vários trabalhos, né? Mas esse trabalho deve ser ainda, como vocês têm que entregar até dia 5, né? Se não estiver errado. Porque já a série de Fourier tem uma característica, uma coisa interessante, que vocês já poderiam usar software, né? Então, e é até recomendado que usem um software, um algoritmo para que possam trabalhar de uma maneira mais eficiente, né? Até para apresentar gráficos, apresentar soluções mais completas, né? Claro que o desenvolvimento teórico é feito no braço, né? Calcular a N, BN e a zero é feito no braço. Mas a, a obtenção do, da resposta é melhor que seja gráfica, ok? Não sei se essa era a tua pergunta, Danilo. Não, é só isso mesmo. Tá tranquilão? Então, gente, agradeço pela presença de vocês. Eu vou parar de gravar aqui.